Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui como funciona a transformação do Lobisbane que apareceu aí na série do Ben 10 clássico. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso, bora pro vídeo. O Blitzwolfer foi um ET que apareceu pela primeira vez como Lobisbane no episódio Lobisbane, e de forma chocante a transformação foi diferente de tudo que tínhamos visto até então. O Ben foi se transformando nele de forma lenta. E por que isso? Qual a explicação? Obviamente, fora do universo da série é partindo para a realidade. O motivo disso é porque quiseram colocar a lore e ideia das transformações de lobisomens perante a lua cheia. Mas qual é a justificativa real dentro da série? E bem, o Daniel Leite, parça meu e amigo OmniTuber, já fez um vídeo há muito tempo atrás explicando isso. Mas tu mentiu, Daniel? Fala aí pra gente, cara. E valeu por participar aqui do vídeo. Será, galera, que eu menti a respeito do que tá nesse vídeo aí? Se sim, vamos consertar o erro, porque errar é humano, agora não corrigir o erro é burrice. E hoje, meu caro Lukezinho, veremos de fato e com novas afirmações que surgiram na comunidade de Ben 10, como e por que a transformação do Blitzwolf, anteriormente Lobisbane, foi lenta. E bem, sem enrolações, vamos nessa. Vamos nessa! Foi mal, eu puxei sua introdução do vídeo com uma enxurrada. Bem, para começar, vamos entender toda a história do episódio Lobisbane para desbravar o tema e entender o máximo do plot de Ben 10. Beleza, o Blitzwolfer apareceu pela primeira vez em Lobisbane, em um episódio do Ben 10 clássico, onde foi adicionado à lista de reprodução ativa depois que o Omnitrix escaneou o DNA do Ian Aldous. No entanto, o Ben se transformou lentamente. O Blitzwolfer perseguiu o lobisomem e eventualmente voltou atrás depois que ele salvou o Max e o Wes de um fluxo de lava. Sim, a história começa com o Vomax. Ele ouve a história sobre o apanhador de sonhos indiano, né, enquanto o Ben e a Gwen navegam em busca de algo interessante. O Ben, ele parece estar entediado, né? Mas aí a dança nativa de uma jovem chama a sua atenção. A Gwen, ela tá intrigada com o interesse secreto do Ben nos costumes nativos da cultura. O Wes, ele diz pro Max que ela é sua neta, a Kai Green. O Max parece se lembrar dela quando ela era pequena. O Ben, ele ajeita o cabelo e tudo, né, esperando chamar a atenção da Kai. Aí, de repente, as nuvens escurecem o céu e a Gwen se pergunta se a Kai tava fazendo uma dança da chuva, né? Eles vão se proteger da tempestade, mas parece que o Ben tá muito interessado na Kai, né? Aí um raio ele atinge o chão ao lado do Ben e um alienígena aparentemente bestial aparece diante dele. O alienígena foge, enquanto a gangue descobre que está em perigo. O Wes anuncia uma inundação repentina e eles se dirigem para um terreno mais alto. Felizmente, a Kai é pega pela forte pressão da água e é carregado pela enchente. O Ben tenta se transformar no aquático, mas o processo de ativação do Omnitrix falha. Em vez disso, o Ben decide ir como ele mesmo e pula em cima de um barril. Ele diz a Kai para pegar sua mão. De repente, eles percebem uma parada que pode esmagá-los se continuarem descendo o riacho. Porém, felizmente, eles pulam para se pendurar em algo. A Kai agradece e se pergunta por que ele ainda está segurando a mão dela. O Ben solta e fica com vergonha. E no telhado, o alienígena arranca o receptor de satélite. O Wes, ele acredita que a criatura era um Ian Aldous, né? Um lobisomem navarro. E aqui começam as curiosidades cabulosas. Você sabe que o Ian Aldous de Ben 10 é diferente da lenda da vida real? O conceito do Ian Aldous de Ben 10 faz parte da ficção de Ben 10. O nome Ian Aldous é derivado de Ienaldous, um termo navarro para bruxas metamorfas mitológicas conhecidas como skinwalkers. Na série, no entanto, o Ienaldous se refere a um deus baseado em lobisomem no folclore navarro, cuja presença é um sinal de puro mal. O poder do Ienaldous é maior na lua cheia e pode criar outros em sua imagem exata, mordendo eles. Aqueles que se virarem tentarão destruir os mais próximos a eles, e a única maneira de reverter o feitiço é parar o Ienaldous, mergulhando um pingente de prata no suco de um cato arbou deu matrimônio, pressionando contra o seu coração, que deve ser feito antes da lua cheia. É curioso o fato de que ele não é um Ian Aldous de fato, nem ele nem qualquer outro Loboan, afinal eles são aliens. Mas será que esses deuses navarros realmente existem no universo de Ben 10? Bem, é uma possibilidade, afinal seres, deuses e personagens com contextos divinos e ultra poderosos é algo bastante presente em Ben 10. O próprio Lukezinho já fez vídeo sobre isso. O Wes se prepara para acabar com o lobisomem. Infelizmente, a Kai e a Gwen não podem acompanhá-los, pois o Wes afirma que apenas os homens podem sair. Os tempos mudaram, mas as tradições não. E aí o Max solta uma frase curiosa. Em Roma,
como os romanos, Gwen. O Ben parece sentir pena de Kai por ela não poder acompanhá-los, dizendo que ele poderia animá-la. A Gwen suspeita que o Ben está apaixonado por ela. O Ben a princípio nega, mas não consegue esconder. Lá fora, o Wes ele tenta encontrar maneiras de rastrear o lobisomem e eles seguem um caminho até onde ele tá. Eles escalam o terreno montanhoso e descobrem o lobisomem vasculhando metal. O Wes ele prepara o seu tranquilizante e atira, apenas para o lobisomem se desviar, que ele ouviu eles devido aos seus sentidos aguçados. O lobisomem vem e os ataca e eles caem do penhasco. Daí o Ben ele ativa o Omnitrix, ele tenta se transformar num insectoide, mas ele vira o cipó selvagem. O Wes fica maravilhado com a visão. Os cipó selvagens eles seguram a pedra no topo do penhasco e estendem os braços na direção oposta para trazer o Wes e Max para um local seguro. O Max tem algumas explicações a dar ao Wes, né, depois que o Ben se revelou se transformando. Daí o Ben ele tenta agarrar o lobisomem. O lobisomem morde o cipó selvagem e o arrasta para o chão. Enquanto eles voltam para a superfície, o cipó selvagem volta a ser o Ben. O lobisomem vem até ele e arranha o Omnitrix. O Omnitrix ele começa a reagir e ficar amarelo. E o Ben ele não entende o que o relógio estava fazendo. Depois que o lobisomem foge, o Wes e Max voltam para se certificar que o Ben estava bem e voltam para casa. E aqui as coisas começam a ficar bem mais interessantes. A Kai questiona por que as pessoas estão indo embora. O Wes explica que eles temem o retorno do lobisomem e, com a lua cheia, seu poder será maior do que nunca. Ela vai até o Ben e o Ben se gaba de como ele usa os poderes dos alienígenas no Omnitrix para sempre. Enquanto fala com ela, ele se coça e sua coceira parece não parar. A Gwen zomba dele e fala que ele tá fazendo macaquices. Então Ben tira o sapato e ele fica com uma cor azulada. Garras aparece, ele cresce mais o cabelo e suas orelhas ficam mais pontudas. E aqui se inicia o processo lento e gradual do Ben para o lobisomem. O Wes explica que como o Ben foi mordido pelo Enaldush, ele se tornará um, e a única maneira de reverter isso é parar o Enaldush que o mordeu. Ben acha que uma bala de prata funcionaria. Wes diz que isso só acontece no cinema. Ele continua e diz que a única maneira de pará-lo é adquirir o pingente de prata espiritual. Pegar os fluidos do cacto Arbol del Matrimônio e colocá-lo no coração do Enaldush. Se não fizerem a tempo, o Ben será o Enaldush para sempre. Ué, Vini, tu apareceu do nada, cara. Ah, Daniel, você acha mesmo que eu ficaria de fora de um vídeo incrível bem bolado desses? Jamais. Boa. E sim, papo reto mesmo, se apresenta aí, Vini. Então fala galera que é o Vini só do canal Viniverso, que vai estar aí na descrição para vocês poderem dar uma olhada depois. E caso gostem, por favor, considerem se inscrever. Tem bastante conteúdo de Ben 10 lá, então eu espero que seja do seu agrado. Mas sem mais delongas, vamos continuar. Recapitulando a história, Ben, Gwen e Kai estão dentro da lata velha. Ben prepara uma tigela cheia de ovos e derrama leite sobre eles. Ele imediatamente cava a tigela e faz uma bagunça em Kai. Gwen encontra algumas informações sobre onde encontrar o cacto Arbol del Matrimônio, e Ben vai até a geladeira para encontrar mais comida para comer. De repente, a aparência de Ben muda ainda mais. Seu corpo ficou mais musculoso e sua cabeça ficou mais parecida com a de um lobo. Ben diz que ainda se sente como ele mesmo, mas sai para encontrar outra coisa para comer. É muito interessante ver esse processo gradual e lento, e essa semifase de Ben para lobisomem é muito bacana. O Wes ouve que o lobisomem atacou novamente, em um centro de rádio. O Wes conclui que o lobisomem está fazendo isso porque acredita que a tecnologia está arruinando sua terra sagrada. O Wes, o Ben e o Max saem para encontrar o lobisomem. O Ben uiva esperando encontrá-lo. Ele responde e eles seguem na direção de onde veio o uivo. O Wes encontra um rastro no chão e diz que sente a presença do lobisomem por perto. Atrás deles, os olhos brilham e uma estranha cor esverdeada e revela ser o Ben, referindo-se a si mesmo como lobisomem. O Ben se chamou assim porque pensava que a transformação ia ser permanente, depois que definiu esse nome como o nome do ET de fato, para mais tarde em um miniverso no episódio Um Lobisomem Americano em Londres, ele mudar o nome para Blitzwolfer. Enquanto essas coisas ocorrem, a Kai e a Gwen estão procurando o cacto. A Gwen diz que está pronta para desistir de procurar, mas em uma reviravolta irônica, ela se senta sobre ele. Com o Wes e a Kai sem recepção, o Wes usa um sinalizador para chamá-los. Wes, Max e Lobisomem descobrem que o lobisomem está acima deles. O lobisomem pula e ataca o lobisomem. Ben então luta contra ele, e Max o acerta com uma pedra para distraí-lo. Lobisomem tenta se transformar no XLR8, mas percebe que o Omnitrix não está em seu pulso. Interessante, não é? Mais tarde destacarei um ponto legal sobre isso. Com o Max sacando a pedra, o Enaldush fica bolado e o Ben ataca de volta, para mantê-lo longe do Max. E Kai e Gwen dão o cacto. Wes então o pega, esmaga o fluido do cacto e se dirige ao lobisomem para colocá-lo em seu peito. O lobisomem desvia bem a tempo, antes mesmo do Wes tocá-lo. Gwen decide tentar enquanto o lobisomem o prende pressionando. Ela coloca o pente de prata, mas sem sorte. Não rola nada e o lobisomem foge.
Wes fica intrigado porque o pingente não parou o lobisomem, quando de repente, Lobisman começou a se transformar novamente. E para sua surpresa, o símbolo do Omnitrix apareceu em sua cintura, e suas roupas similares à de Ben viraram um traje no estilo gerado pelo Omnitrix. E então tudo fica claro, eles não estão lidando com o Eneldush, eles estão lidando com o lobisomem alienígena. Lobisman lembra que quando o lobisomem arranhou o Omnitrix, ele brilhou em amarelo e entrou no modo de scan. Parece que o Omnitrix absorve o DNA de qualquer alienígena que toca, mesmo assim, isso não explica a transformação lenta. Já esclareceremos. Max fica surpreso com o fato de existir um lobisomem alienígena, afirmando que o verão não poderia ficar mais estranho. De forma curiosa, mais tarde em Força Alienígena, Max explica que os mitos da Terra existem, e eles são aliens. Ele diz que o Pé Grande não existe, mas isso é mentira, já que temos a espécie do Choco-Squat e os creptídeos na Terra similares ao Pé Grande como o Gogato. Matt Wayne então afirma que Max mencionou o Pé Grande como um homem fantasiado porque Max pode ter feito parte do filme amador do Pé Grande, que foi filmado como desinformação para obscurecer o problema. Kevin, há muitas espécies aqui na Terra que não se encontram em livros. Os contos de fadas se baseiam neles. Unicórnios, ogros, duendes, são todos reais. E o Pé Grande? Ah, isso é história. É um cara fantasiado. O Ben ele fica de mau humor por ter encontrado muitos alienígenas e ele poderia ter transformado em sua espécie se eles tocassem no Omnitrix. Ele afirma que seria um ótimo Vilgax. Oh, não! Se eu soubesse que podia virar ETs diferentes só com um toque no relógio, eu já teria pedido que arranhassem ele há muito tempo. Eu seria um ótimo Vilgax. Essa ideia foi aproveitada no reboot, né? E foi um fanservice daqueles, afinal. Se não me engano, foi o episódio que o Gax aparece. Foi o episódio que salvou o reboot. De repente, o chão ele começa a tremer por algum motivo. O grupo ele descobre uma caverna e entra nela. Tem um leve cheiro de enxofre no ar, que indica que eles estão dentro de um vulcão. E o Wesley diz que o vulcão está adormecido. Nesse momento, as paredes racham e a lava sai. O lobisomem, de alguma forma, despertou o vulcão, né? E conforme o grupo foge da lava, eles se encontram em uma situação mais complicada, né? Um caminho quebrado com uma poça de lava abaixo. Felizmente, o lobisomem ele poderia pular e transportar passageiros, né? Ele levou as meninas para o outro lado da borda. Mas para colocar o Max e o Wes em segurança, eles precisam de toda a ajuda possível. Ele abre totalmente a mandíbula e usa o seu uivo sônico para impulsioná-los para o outro lado. O Wes e o Max eles conseguem, mas o lobisomem cai na lava pouco antes do Omnitrix expirar e volta a ser o Ben. Então o Max ele vem para o resgate. O Ben está de volta a si mesmo e tem o lobisomem como um alienígena do Omnitrix. O relógio absorveu o DNA. Bem-vindo ao clube. O grupo se pergunta quais são as verdadeiras intenções do lobisomem. Enquanto tentam encontrar uma saída da caverna, o lobisomem alienígena os encontra e os ataca. A lava havia rompido e, se não parasse, destruiria a aldeia. Em seguida, o Ben se transforma em bala de canhão. Conforme a luta se intensifica, o fluxo de lava continua seu caminho montanha abaixo. O Ben diz que vai selá-lo e para os outros fugirem. Ocorre um desmoronamento, cortando o Ben e o lobisomem do grupo. O grupo sai correndo pela saída da caverna no momento em que o teto da caverna desaba. Eles temem que o Ben tenha desaparecido, quando de repente ele aparece ileso. Parece que a lava parou e o lobisomem foi derrotado. Na aldeia, o Wes está feliz porque algumas pessoas estão voltando. Embora nunca tenham encontrado o equipamento roubado pelo lobisomem, eles sentem que a ameaça acabou. Ben está feliz por ter um novo alienígena e planeja adicionar mais. Enquanto Wes ajuda Max a se preparar para partir, Ben fala com Kai novamente, mas parece que ela sabia o que ele estava tentando dizer. Infelizmente, ela diz que ele não é o tipo dela. Isso acaba com o coração de Ben. Kai só gostava de lobisomem porque queria treiná-lo e domá-lo. A garota é uma furry, rapaz. Isso irrita a Gwen, que repreende Kai, e Kai vai embora. Gwen diz a Ben que há muitas outras garotas que ele pode conseguir, e há duas palavras que chamarão a atenção delas. Imediatamente, Ben reage e reclama com Gwen por não ter contado a ele. Nas profundezas da caverna, uma estranha máquina feita com o equipamento de transmissão roubado é ativada de repente. De forma intrigante, há um pop-up nesse EP que diz que Ben terá várias namoradas no futuro. Se quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo no canal do Lukezinho detalhando todas as pretendentes do Ben. O moleque seguiu os dons do avô. Mas e aí, Vini, qual é a parada que tu ia descartar? Mas que parada? Quando o Ben tentou se transformar em XLR8 como lobisomem, percebeu que o Omnitrix não está em seu pulso. Tu falou que iria descartar um ponto legal sobre isso. É verdade, Lucky, tinha esquecido totalmente disso. O ponto é que, como vimos todo o processo gradual e lento, o Omnitrix permaneceu verde no pulso da transformação de Blitzwolfer tanto na pré, mid e quase na final. Logo, como o Omnitrix estava bugado por causa do arranhão do Eneldush, será mesmo que a capacidade dele de ficar ativo não era possível?
Quando o Ben tentou fazer isso, já era tarde, porque o Omnitrix já tinha desaparecido, pois estava no processo final da transformação. Aí a forma quase final, que é o Lobisman, com as roupas muito similares ao Ben, se transforma na versão final, com o símbolo do Omnitrix em um traje baseado na camisa do Ben. Todavia, e se o Ben tentasse usar o Omnitrix enquanto esse processo estivesse acontecendo? Afinal, o Omnitrix estava ali verde o tempo todo. Será que seria possível o Ben ativá-lo durante esse período? A resposta mais provável é que se ele tentasse, ele não conseguiria. Mas se sim, isso significaria que ele iria se transformar em fusões. Exato, seria como um bônus do que vimos em Dr. Animal e o Raio Mutante. Se ele tivesse na pré-transformação e virasse XLR8, ele vivaria um pré-XLR8 indo para Blitzwolver. Se ele virasse na forma do meio, seria uma forma do meio indo para o Blitzwolver. E a forma quase final é literalmente o Blitzwolver mesmo, só que com outra roupa. Logo, ele viraria uma fusão com o XLR8. Seria exatamente o processo que ocorre com o Ben, mas mostrado em transformação alienígena. Veja o que o artista brasileiro denominado Albion fez para demonstrar isso. Realmente impressionante. Omnitrix bugado, isso esclarece muita coisa. E aí, Daniel, procede mesmo, cara? Claramente procede. O Omnitrix ele ficou bugado graças ao arranhão do lobisomem. Apesar que o Ben só virou o Alien de forma lenta por causa de algum misticismo envolvendo o DNA Loboan, você está completamente equivocado. Tem um grau de equivocagem maior que o grau gigante. E Luckzinho, cara. Perguntou no começo se havia mentido. Quem foi o hater caba safado que conversou contigo, hein? Brincadeiras à parte, eu falei 100% a verdade no meu vídeo a respeito da transformação lenta do Blitzwolver. Esse vídeo aqui, galera, foi um vídeo totalitário e que tá sendo muito divertido de fazer. Afinal, a gente tá complementando ainda mais a lore e passando ainda mais curiosidades a todos vocês. E no vídeo meu, eu conto como o Omnitrix de fato ficou bugado pelo arranhão. Eu falo que o que realmente aconteceu pro Ben virar o Lobisman de forma lenta é porque o Omnitrix tem ficado no modo ativo e no modo de escaneamento ao mesmo tempo. Ele estava ativado, transformando e adquirindo e entendendo o novo DNA recém-catalogado. Logo, graças a isso, a transformação do Ben pro Lobisman foi lenta. Todavia, no meu vídeo eu não mostrei a fonte. Isso que foi confirmado, porque de fato tinha sido confirmado. Mas a Wiki Ben 10 Planet não marcava onde isso foi mostrado. Logo sabemos que era real, mas não temos ideia de onde achar a mídia oficial que revelasse isto, né? E provar, uma vez por todas, que isso não é hipótese, sim é 100% canônico. E bem, nós achamos. Quando disse que o objetivo era desbravar o tema de cabo a rabo, não era brincadeira não, cara. Mas antes de mostrar a afirmação em tela e explicá-la, coisa que o Lukezinho vai fazer, né? Eu irei explicar algo extremamente necessário. Então preste bastante atenção, viu, pequeno gafanhoto que nos assiste. O Lobisman, ele foi escaneado e era um DNA novo, entendeu? Não era um DNA que o Ben já tinha no relógio, né? E o escaneamento apenas o desbloqueou, não. E por que eu tô falando isso? Porque o Dwayne McDuff disse uma vez que os aliens do trio de Halloween, né, a galerinha do sistema Eno, foram desbloqueados via o escaneamento e não escaneados, e o DNA sendo catalogado como novo. Para o Dwayne, eles já estavam na correct code e foram desbloqueados a serem escaneados, né, rolando a substituição do DNA que estava lá pelo DNA dos aliens monstros, né? E é um erro enorme pensar desse jeito. Afinal, os volitipsos biópsis, eles não poderiam ter escaneado o DNA da galera do sistema Eno, por causa que é inviável para eles, entendeu? Porque lá toda aquela sequência de T's lá que tem no sistema Eno, é muito difícil ir para lá, entendeu? Somente um doidão aí que nem o Red parceiro consegue ir para lá, mas os volitipsos biópsis com certeza não conseguiriam, entendeu? Então não faz sentido eles terem ido lá escanear, entendeu? Só que assim, o Dwayne, ele falou isso aí por causa de uma confirmação que ele tinha dito em relação ao aquático, né? Porque com o aquático isso faz sentido, né? Tipo, o DNA do aquático já tava no Omnitrix, só que no Super Omnitrix ele tava bloqueado. Aí o que foi que ele fez? Quando ele foi pra Pisces, aí o Super Omnitrix escaneou o DNA de um Pisces Volan, daí houve a substituição do DNA. Foi substituído o DNA Pisces Volan, que já tinha no Omnitrix, pelo que foi escaneado, e aí assim ele foi desbloqueado no relógio. Agora, não foi uma coisa que aconteceu com a galerinha do sistema Eno, não. Eles foram realmente escaneados como uma nova amostra de DNA, né? Não faz sentido eles estar no Omnitrix pelo motivo que eu expliquei, né? Não tem como ir no sistema Eno, a não ser que seja o Red parceiro. E é isso, galera. Eu acredito que vocês entenderam bem, né? E é por isso que os aliens monstros, de fato, foram escaneados e não desbloqueados. Mas e aí, Lukezinho? E a confirmação? A confirmação tá aí aparecendo em tela. Ela diz que, da raça dos Loboans, o Lobisman é de uma das luas do planeta Anur-Trâncio. Os Loboans se parecem com o lobisomem, mas com a mandíbula diferente, já que ela pode se abrir em 4 partes. Esse alien possui muita força, velocidade e agilidade, além de ter olfato e audição apurados. Porém, ele é daltônico.
E isso é interessante de saber, quando na transformação do meio, o Ben viu com visão noturna e as coisas de fato eram roxas. Seu daltonismo é mais diferenciado do que o dos humanos. É provável que isso se agravou mais quando ele virou a forma completa, mas isso não é uma desvantagem e vale encravar aqui. Afinal, ele tem essa visão que o faz ser um ótimo caçador e agir muito bem à noite. E seguinte, na afirmação é dito que ele usa suas garras para atacar e emitir uivos sônicos quando abre a boca por inteiro. O som é tão potente que consegue partir até mesmo rochas. Atualmente sabemos que o Blitzwolfer pode danificar Tadenita com seu som se estiver na frequência certa, pois o Derek afirma que o Echo Echo pode fazer isso. E se o Echo Echo pode, o Blitzwolfer também pode, pois o Duncan Roleal afirma que o seu som é mais poderoso. Seguindo novamente, é dito que o Ben conseguiu esse alienígena quando o Loboan arranhou seu Omnitrix, fazendo com que o DNA dele fosse introduzido no objeto. O Ben se transformou em lobisomem por etapas, adquirindo hábitos animalescos, como se coçar com as próprias pernas. Isso se deve ao fato de que, quando o Omnitrix foi arranhado, seus status passou a ficar continuamente entre reposicionar novo alien e ativo. Ou seja, o Daniel Leite não mentiu não, rapaziada, ele estava correto, fiel, fidedigno, seja como seja. E vale lembrar que essa afirmação veio de uma mercadoria, e mercadorias sim podem ser contadas ao canone desde que sejam oficializadas pela Cartoon Network. Esse veio de um álbum de figurinhas brasileiro de Ben 10. E sim, as coisas desses álbuns que não levaram retcon são 100% canônicas. E a própria Wiki Ben 10 Planet recentemente teve o álbum em mãos graças ao nosso parceiro Capeco. O link do canal dele tá na descrição. Esse cara é amante de Ben 10, assim como nós, e criou sua própria história com contexto sobre a obra. Ele tem direito ao voto e opiniões dentro dos ADMs da Wiki Ben 10 Planet. Ele mostrou essas mercadorias BRs e sim, são oficiais e confirmam muita coisa mesmo. Como por exemplo, o diamante cromatizado. Antes sabíamos só de ver, mas não tínhamos a confirmação de fato. E hoje temos. E tudo isso graças ao Capeco ter disponibilizado esses álbuns perdidos e a Wiki estando atualizando as páginas. E vai atualizando mais e mais porque tem muito que foi descoberto e futuramente no meu canal, do Daniel e do Vini, nós iremos desbravar mais e mais sobre todas essas afirmações novas. E valeu demais, Capeco. Vão lá no último vídeo dele e comenta lá, brigadão Capeco. Bom, rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, suas opiniões e também deixa aqui ideias de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Bom, galera, então é isso, chegamos aí ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, dá uma passada lá no meu canal, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Então é isso, rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!